Dinheiro 2023 é um movimento global que trata educação financeira, educação creditícia e faz com que a gente ganhe dinheiro, mas gaste melhor, que consiga entender essa nossa relação de consumo e dinheiro. E hoje aqui comigo o Edilson Parra, que é líder do Crédito Popular. Tem um modelo muito interessante de crédito, que é o microcrédito orientado. Então eu queria agradecer você estar aqui conosco, Parra. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Espero aí que o papo seja interessante para todo mundo que vai ver a nossa conversa. Eu vou já começar provocando. O que é o microcrédito popular? Olha, isto deveria ser muito claro para todo mundo envolvido no mercado financeiro, mas infelizmente a gente percebe que isto não é uma realidade. O microcrédito foi uma premissa, inclusive, curiosa. Quem trouxe esse modelo para o Brasil foi a Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique Cardoso, copiando o modelo do indiano, que foi o Yunus, que inclusive tem uma piadinha no mercado financeiro, porque ele foi um banqueiro que ganhou um prêmio Nobel da Paz. Então, porque os outros não têm coração. Então, como ele é o único com coração, ele acabou ganhando um prêmio Nobel da Paz. E isso fez com que microcrédito e o modelo dele se proliferasse para o mundo inteiro, em vários países, em formatos diferentes. Mas a base é o quê? É o dinheiro para famílias de baixa renda que tem um perfil empreendedor. O que é esse empreendedor? Uma empresa formal, informal? Não. É a boleira, é a doceira, é a moça que hoje, até aqui faço um parênteses juntando os assuntos, tem uma prerrogativa que o brasileiro é empreendedor. Eu tenho uma leitura ruim disto, porque o que a gente percebe, na verdade, é que o brasileiro é desempregado. E aí, para ele... Eu sou um cara que concorda com você em gênero, número e grau. Mas, ainda assim, a gente tem jogo de cintura, a gente aprendeu a viver com inflação, com planos de governo, tendências governamentais, crises internacionais, falta de previsibilidade, dinheiro caro, os bancos, às vezes, com muita restrição. Até outro dia, sem bancarização. Eu falo que o Paulo Guedes descobriu os meus potenciais 34 milhões de clientes. Inclusive, alguns deles eu já conhecia. Só você conhecia, inclusive. Aí eu não conhecia a totalidade, mas hoje, até com o advento dos bancos digitais, isso foi muito legal para o mercado, porque hoje o que a gente fala é que ele é um semi-bancarizado. Ele ainda não usa a estrutura toda dos bancos, mas ele hoje já tem um pouco de conhecimento, isso é uma ferramenta, inclusive, comercial para ele. Finalizando esta parte, o Pix revolucionou o comércio. Então isso é bastante importante. Mas voltando à tua pergunta do microcrédito, o que é este bicho? Esse bicho, eu falo, e o programa do governo, desde que ele foi criado, ele já traz uma coisa muito bacana. O nome oficial desse segmento coordenado pelas áreas econômicas do governo chama-se Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado. O que significa hoje? Eu vou trazer agora o paralelo disto para o mercado atual. O que esses eventos estão falando? Consuma dinheiro com consciência, não se endivide demais. Então, a palavra orientação que vem junto ao microcrédito, vem uma obrigatoriedade nossa operacional, eu tenho que cuidar da gestão do meu cliente. De que forma? Primeiro, vamos lá, voltando ao empreendedor desempregado, ele não tem capacitação, ele não aprende, a gente não aprende da nossa área acadêmica, gestão, o cara não sabe o que é um fluxo de caixa, não sabe nem... Eu tenho uma pergunta clássica em alguns eventos que a gente faz de treinamento, os meus instrutores falam assim, Alexandre, você vende camiseta de malha, assim, qual a margem que você pratica? 100%. Eu compro por 10, vendo por 20. Não, a margem é 50. Tá. E aí a gente começa a decupar, então esse meu lucro é 50. Fala, tudo bem, mas você entrega numa sacolinha? Você vende por WhatsApp? Você faz. Quem paga? Você começa a pôr despesas. Você tem que paga a tua hora, né? Você recolhe algum imposto. Inclusive eu pago aluguel aqui para estocar mercadoria, porque aqui na minha banca. Então, assim, a gente tem um documento, inclusive, do microcrédito, que chama-se Levantamento Socioeconômico. É uma educação financeira, na verdade. É um DRE declarado. Então, falando a linguagem contábil, o que a gente está fazendo é um mini balancete dele. A gente começa a perguntar
quanto você vende em média por mês, quanto você gasta por mês comprando, qual o preço médio, qual é a marca, que despesa você tem de dados de internet, quanto você gasta de material, quanto você realuga alguma coisa, a banca você paga, e a gente monta um demonstrativo financeiro. Mas, de novo, voltando para o orientado, tem duas vertentes. Uma é esta capacitação, vamos chamar técnica, e depois eu vou falar um pouco das parcerias que a gente tem, como a gente fornece isso para os nossos clientes. E tem um outro lado, e eu gosto de dar exemplos da nossa carteira rica de clientes. Teve um caso mais ou menos recente, exatamente uma mulher que ela é famosa na região dela, na periferia de São Paulo, que é uma cozinheira de mão cheia. Então, salgadinhos de festa, doces de festa, etc. Ela trabalha numa área que é uma comunidade, mas ela tem uma demanda muito grande nisso. Quando ela nos procurou, através dos nossos agentes, para pedir um valor, o sonho dela era montar uma loja dos bolos de bolos na garagem da casa dela. Tá. Qual é a nossa avaliação? A rua não comporta, a região não comporta, e mais importante, o tempo que ela... Outra coisa, eu vou te usar um pouquinho. Olha, você falou um negócio que eu quero ter, mas eu tenho um agente. O que é esse agente que... É um modelo do microcrédito, que enquanto seria a nossa área comercial, mas eles têm uma denominação jurídica, inclusive eles são agentes de microcrédito. O papel deles não é vender, é orientar, consultar, entender. Não vende seguro. Olhar se o negócio para em pé, não vende um subproduto, ele só vende microcrédito. Legal. Então, este agente, ele é um consultor praticamente de todos os clientes da carteira dele. E este exemplo, finalizando, ele é um exemplo disso. Quando a gente olhou, qual foi o principal ponto da negativa deste crédito? A hora que você vai estar trabalhando na loja, atendendo alguém, você está deixando de produzir o que te encomendaram pelo WhatsApp para a festa de amanhã. E você não vai dar conta disso, você vai se atrapalhar. Nossa recomendação: monte uma loja no iFood, numa plataforma de um rap de comidas. Por quê? Sem um ponto físico. Sem um ponto físico, venda online, então eu te empresto dinheiro para você ter o computador, fazer o acordo, se formalizar. Ela não era um cliente formal e a gente não tem essa necessidade de ser só negócios formais. Isso eu queria também entrar nessa senda, porque ela é muito importante quando você entende que a população brasileira hoje vive com alto índice de inadimplência, alto índice de informalização, e quando você fala, então, de parte contábil, o empresário não tem. Né? E aí a nossa recomendação foi, se for o dinheiro para você montar sua loja numa plataforma, num marketplace de comida, porque inclusive a orientação é a seguinte: se você receber uma encomenda grande de coxinha, eu tenho 2, 3, 400 de coxinhas para entregar para uma festa, faça 6. Você otimiza a sua compra em volume, você consegue baratear sua compra e coloca ele de oferta no e-commerce. Então você usa o que você já tem de clientes cativos, a sua carteira, e faça disso uma multiplicação, é um novo canal de venda, só não faça um outro negócio. E assim acontece, ela está indo super bem sucedida, é muito legal. Então, assim, aquela palavra do microcrédito produtivo. O que é o produtivo? É alguém que tem um negócio por trás. Por que orientado? Porque orientado é isto, não é só ensinar parte contábil, ensinar parte de fluxo de caixa. A gente tem os cursos, técnica de compra, técnica de venda, e-commerce. A gente tem uma parceria muito legal, acho que vale até falar, a gente tem com a OMI. Eles têm um software de RP, eles emitem 2% das notas fiscais do Brasil por mês, dentro do RP deles. Eles são gigantescos. Tem um Lite que é... Eles têm um banco, inclusive eles têm um banco, que em teoria, no início das conversas, conflitava com a gente. Eu acho, inclusive, que eles compram da gente, ou eles servem algum produto também, de um cliquezinho de uma das plataformas. Mas a gente conseguiu um produto que eles não tinham ferramentas para divulgar, que eles lançaram o OmniFit. O que é o OmniFit? Esse que eu conheci. É um pacotinho com as ferramentas básicas gratuito. Então hoje a gente indica para todos os nossos clientes que baixe essa ferramenta, use. Então hoje eu vejo o meu cliente olhando o fluxo de caixa dele no OmniFit. Né?
Em contrapartida, eles têm a OMI Academy. Tem uma parceria com vários cursos. Eles produzem, eles têm uma unidade interna, produzem vídeos incríveis, inclusive tem trilhas. Trilha do e-commerce, assista o vídeo 22, 34, 85, você vai entender o que você tem que fazer. Eu quero ser o empreendedor em inovação, assista. Então eles criaram, inclusive, um fluxo dentro do acervo deles, ensina para a pessoa o que ele tem que ver primeiro para aprender. O objetivo. A gente tem esse acordo com eles, a gente tem acordo com o Google oferecendo todas as ferramentas e cursos para o e-commerce e marketing digital. A gente tem com o Sebrae, já são cursos mais de gestão, mais focados nisso. Então, porque a gente até sonhou num determinado momento desenvolver o nosso próprio conteúdo, mas depois a gente olhou e falou, não, só preciso fazer curadoria do que tem. Tem gente melhor do que eu vou produzir. Então a gente tem muito essa característica também de trazer parceiros como vocês para a gente, porque é importante a gente ter todas essas informações. E o que acabava acontecendo com os birôs de informações financeiras é que o desbancarizado estava fora desse radar. Eu dou um exemplo num outro produto financeiro que é complementar aos produtos de vocês, que é o SCR. O SCR, as instituições financeiras como a gente, os bancos, etc., a gente tem acesso a ela, mas o que acabava acontecendo? Eu fazia, das minhas consultas antes da pandemia, dos 34 milhões do Paulo Guedes, mais de 50% vinha zerado. Não era detectado o movimento financeiro. O cara não rodava R$500 numa conta corrente dele. Então, nós éramos um país desbancarizado. Isso é uma coisa muito interessante, o salto de 2 anos. Mas a gente também está vendo que isso mudou o microcrédito orientado também, pós-pandemia. Total. Nós vamos ser um país que vai olhar para esse crédito? Olha, quando é que quem nos assiste tem que olhar para o microcrédito orientado? Qual que é a característica? O melhor, aí sem ideologias políticas, e eu acho que isso tem sido, ainda bem, eu tenho ouvido isso em vários meios diferentes, o melhor programa social chama-se emprego. É verdade. E ele vem a gente tem uma filosofia que é muito... Depois eu quero tomar um tempinho aqui e falar outra ponta desse negócio, são os investidores, onde a gente capta dinheiro, porque tem uma demanda muito grande, a gente precisa ter dinheiro de investidores, de fundos de investimento, etc., que fomentem isso. E são 2 públicos antagônicos, porque o fundo não conhece o microcrédito, que é a tua primeira... Eu estou dizendo que o mundo não conhece o mundo financeiro, porque eu faço isso continuamente, e eu tenho que explicar isso em sede de grandes bancos, apesar deles terem lá o produto microcrédito de prateleira, mas eles não são praticantes do microcrédito. Mas voltando à questão, todos os presidenciáveis, por exemplo, nessa última campanha, e se você olhar as anteriores também, todo mundo usa a palavra microcrédito. Poucos fazem. Agora, esse seria o começo de uma virada nesta base, porque olha a gestão, o curso, o aprendizado, então se a gente conseguir somar isso, a gente muda a história da sociedade brasileira. Eu vejo, vou até elogiar a gente que estuda bastante modelo de crédito, eu sempre falo que a maior democracia, a mais forte, é aquela democracia de crédito. Quando você pega crédito não para se endividar, e sim para produzir. E o nosso sistema financeiro tem um viés de vender dinheiro e não de vender riqueza, alavancar a riqueza. Não explica o que é ativo ou passivo. E aí quando você fala isso, que é muito bem trabalhado na Semana do Dinheiro, é isso. Olha, amigo, tem alguém aqui que quase que pega você pela mão, te ensina a olhar para o dinheiro de um outro jeito, diferente dos grandes bancos aí que estão vendendo seguro. Quem é que deve olhar? Como é que é o perfil de quem... Olha, vamos lá, tem ações muito legais acontecendo. O microcrédito é bastante desenvolvido na região Nordeste, por exemplo. Eu acho ainda que os técnicos conhecem menos o microcrédito lá do que a população. A população, principalmente das cidades do interior, etc., acho que 70% das empresas semelhantes ao nosso trabalho estão na região Nordeste. Então, o Nordeste é muito maduro em relação ao microcrédito já há muito tempo. Um outro estado que é um destaque e bastante reconhecido por isso é Santa Catarina. Mas lá é uma ação específica do BESC, do Banco do Estado de Santa Catarina. Ele sempre olhou para o microcrédito, sempre apoiou as empresas
estruturadas de microcrédito como sendo um distribuidor e ela cria ações incríveis. Olha, faça tudo em 10 parcelas, se o cliente paga 9, eu pago a 10ª. Ele tem, então com isso ele consegue manter um trabalho de adimplência e aculturação, sem falar que na região sul, no geral, a gente já tem uma qualidade educacional mais antiga, mais disponível, etc. Então a somatória dessas duas... E tem uma relação de coletividade muito mais madura, Cooperativismo e coletividade... Vem de origem, origem familiar, eles têm esses núcleos, grandes cooperativas, grandes empresas do agrobusiness nasceram lá, então é um mercado bastante diferenciado. São Paulo, incrível, é que a nossa sede, a gente tem pouquíssimas operações instaladas aqui. Então, a gente entendeu isso no início como uma oportunidade e a gente vem trabalhando bem. A gente tem tentado conversas com os governos municipais, estaduais, etc. Eles têm programas, você inclusive já comentou, Desenvolve São Paulo, etc. Mas eles acabam pegando um perfil um pouco mais alto. Eles pegam tickets de que seria já de uma pequena empresa, que não é o nosso E aqui eu posso falar. E nós nos conhecemos e nos aproximamos para um projeto de microcrédito de São Caetano do Sul. Exatamente. Lembra disso? Exatamente. Foi o primeiro contato que a gente teve, foi pilotando para fomentar com a tua expertise dentro de São Caetano, fomentar o microcrédito. Agora, juntando a questão que eu falei dos investidores, o que é importante falar da Crédito Popular? A gente se propôs um desenho quando nós estruturamos isso. Nós somos todos profissionais, eu falo que nós somos quase uma startup madura, mas a gente tem executivos assim, eu fui empresário nos últimos 30 anos, meu head comercial é um cara que foi de grandes empresas, Ambev, Volvo, etc. Então assim, é gente já muito madura, e o que a gente olha para o microcrédito com bastante carinho, óbvio, não só o negócio, não só a viabilidade financeira dele, mas a contribuição social disso. Então, por exemplo, tem uma curiosidade no microcrédito, eu brinco que a gente tem uma lei Rouanet própria. Ela não tem tantos benefícios como a lei Rouanet, mas a gente tem a oportunidade, as empresas podem doar para crédito popular ou empresas semelhantes até 2% do seu lucro e 1/3 do valor doado é abatido dos tributos. A lei Rouanet é mais benéfica, ela chega a devolver até quase 100%, mas ainda assim, e como a gente usa isso? A gente não quer uma doação pura e simples. Vou dar um exemplo. Imagina que não me vem na cabeça agora, uma empresa na crise lá, nos problemas que teve agora no início do ano em São Sebastião. Mas imagina uma grande entidade de lá, vamos lá, CCR, a Ecovias, que é uma beneficiária do fluxo que vai para lá, pega um percentual do seu lucro, coloca no microcrédito, coloca numa crédito popular, e o que eu devolvo para ele? Eu falo, você me direciona onde você quer que eu coloque esse dinheiro. Olha, coloca nos empreendedores de São Sebastião. Detalhe, como é um dinheiro doado, eu posso ir com uma taxa muito mais baixa de juros, eu posso aceitar uma inadimplência maior, e eu faço um trabalho conjunto. Olha, a Ecovias está viabilizando a pousada, o restaurante, todo mundo que acabou sendo prejudicado, porque não é só quem teve um dano imediato. O turismo vai demorar 5, 10 anos para retomar aquela região. Então, isso é rápido. É muito rápido. Porque o que a gente está falando aqui é uma engenharia que eu não conhecia, e eu acho que quem nos assiste também não conhece, que é para as pequenas cidades. Sim. Nós temos... Vale, falando o seguinte... Brumadinho, se você olhar... Você pensar nas catástrofes, você pensar na enchente lá, teve de novo lá no Vale do Itajaí, todas as indústrias de Santa Catarina. Agora, Vale do Ribeira, em São Paulo. E não precisa pensar só em catástrofe. A gente tem uma negociação com uma grande rede hoteleira. O que nós estamos fazendo um trabalho, eles estão fazendo a finalização da análise da documentação dessa lei, para comprovar que beneficia tributariamente, mas, por exemplo, nós vamos fomentar, ele tem os hotéis, é a maior rede hoteleira do Brasil, eles têm na ponta alguns profissionais informais. Quem são? Passadeira, lavadeira, etc. Aí nós vamos levar o dinheiro para melhorar a infraestrutura delas, porque um dos detalhes que ele tem, ela precisa me devolver a toalhinha plastificada. Cara, eu ponho a máquina lá, eu financio com o dinheiro que ele me doou, subsidiado. Então, assim, eu consigo, porque sempre na ponta de uma cadeia produtiva tem um MEI, tem um informal, tem um prestador de serviço, eu posso canalizar o dinheiro para esse lugar. E esse cara vira uma história. Pensando em marketing,
Inclusive, esse é o trabalho. Case, né? Eu vou entregar histórias para esta rede hoteleira. Você sabe que eu fico vendo e imaginando isso, por exemplo, no varejo. Total. Varejo, você tem uma cadeia produtiva do varejo que é gigantesca e grande parte dela ainda é informal. Né? Eu te comentei, tive numa viagem puxada ontem, uma rede pequena de varejo do norte do estado do Rio de Janeiro, só está no interior. Uhum. Ele tinha um projeto para fomentar um atacarejo de móveis. O que ele vai fazer? Ele não consegue acessar, tem cidades que são inviáveis, populações muito pequenas. Ele vai credenciar representantes estruturados, onde o cara vai comprar lá 2 fogões, 3 colchões, ele vai comprar um kit para poder rodar e vender localmente. Pode ser na garagem dele, pode ser num galpãozinho, pode ser numa área. Nós vamos criar, eu não conheço, eu não tinha essa ideia até ontem, do atacarejo de móveis. Então, assim, as possibilidades são infinitas quando você coloca o microcrédito. Qual é meu finito? Eu tenho uma lei, eu posso emprestar por CPF até R$21 mil, e tem características de como isso pode... Me conta um pouco, gente, quem é elegível para o crédito? Ter um negócio, formal ou informal. E como é que eu provo que eu tenho um negócio? A gente o entrevista, a gente tem um processo. A hora que ele solicita pelo meu site, pela minha mídia, etc. Pipoqueiro, sou boleiro. Quero empréstimo. Sou Alexandre, meu CPF é tal, meu telefone é tal, etc. Tal. A gente faz uma primeira triagem. Ele já entra num segundo formulário e me diz, o que você faz? Ele tem um rol de atividades, e se é algum outro ainda, tatuador, borracheiro, cosmético, andador de cachorro, cuidador, tem tudo. Tudo que você imaginar, a gente pegou todos os canais possíveis desse informal, onde ele responde para a gente já conta um pouco, quanto tempo ele tem de experiência, quanto tempo ele está... Porque uma coisa é a experiência, trabalho nisso há 10 anos, mas tem o meu negócio há 6 meses. Então a gente faz algumas perguntas muito rápidas, ele responde pelo celular, então ele faz, e nisso ele já se torna elegível ou não. Esse é o nosso primeiro crivo. Obviamente, a gente, de novo, voltando, e ainda não contei a história dos fundos, etc., a gente tem um compromisso muito grande com a inadimplência. Tem que devolver. Que a gente usa todas as ferramentas de mercado, todas as informações de mercado. Infelizmente, a gente não está aqui dando dinheiro, a gente está emprestando. Então, a gente precisa receber, inclusive, para que esse dinheiro gire e o empreste para outro. Então, esta roda é que tem que acontecer. Mas ele nos procurando, aí a gente faz o que a gente chama é o funil dele com a gente. A gente vai fazendo perguntas, em alguns casos ele é pré-aprovado diretamente, em outros casos a gente faz uma entrevista telefônica, em outros casos a gente faz uma visita virtual, e em últimos casos, em algumas regiões que hoje a gente já tem equipe, algumas praças que a gente tem físico, eu faço até presencial. Eu visito o ponto dele para ter certeza. Isso já não é mais uma demanda obrigatória do microcrédito, mas a gente gosta de manter isso. Então, aquele caso que eu contei da pessoa que queria montar a loja dela de comida na garagem, nós tivemos fisicamente, porque ela está aqui na região que a gente atua. Então a gente foi lá fisicamente olhar. Óbvio que isso leva um tempo. Nosso prazo... Hoje as fintechs estão disputando por tempo quem libera crédito. Eu libero em 6 segundos, 15 não, a gente libera em 7 dias. Porque já é muito bom. E eu faço todo esse processo em até 7 dias. A nossa média de 3 a 4 dias a gente consegue atender esse consumidor. Voltando a quem é elegível. Eu não empresto dinheiro para emergência, eu não empresto dinheiro para cirurgia da mãe, eu não empresto, eu bati o carro. Eu bater o carro ainda tem uma vertente que ele é um Uber, ele é um transportador, ele é um agregado em alguma transportadora, etc. Esses caras são elegíveis, mas o dinheiro de emergência não é o dinheiro produtivo orientado. Então, produtivo orientado eu tenho um negócio, as nossas perguntas dizem se esse negócio para de pé. Se esse negócio para de pé, e aí a gente olha o aspecto financeiro dele, então se ele está endividado, se ele está negativado, qual é o nível dessa dívida, e é importante que a gente não a gente fala, eu não sou, já teve várias instituições financeiras dizendo, negativado, vem aqui que eu te atendo, mas com taxa gigantesca. Porque outra coisa, meu juro é tabelado. O governo define que o meu teto é 4%. Se a Selic tiver 2%, 2,5%, minha taxa é 4%.
ela está 13,75 e a minha taxa é 4. Tá. Então, eu não posso passar disso. Agora, o que acaba... a questão da negativação, às vezes, isso é um caso verídico, inclusive, a pessoa tem uma negativação de R$15 mil em 2020 de uma instituição educacional. Tá. Porque a entrevista, fulana, me explica, o que é isso aqui? Na pandemia, tirei meu filho de uma escola privada, fui para a pública. Não fiz o distrato da forma correta, estou brigando com a escola, isso vai ser judicializado, estou brigando porque minha filha não foi para a escola. Eu não devo esse dinheiro ou não devo todo este dinheiro. Isso é uma postura. Agora o cara vem, nos últimos 3 anos, tem 2 contas de luz penduradas em 3 endereços diferentes. Esse é o cara que a cada ano muda a locação dele e larga. Ninguém sabe. Tem a história até dele do novo inquilino não fazer a transição, tá? Mas isso hoje já é muito mais com a tecnologia, você faz online. Então a gente aí vê um comportamento que não é o cara que vai largar as minhas parcelas. Então a probabilidade de aprovação de um perfil como esse é muito menor. Daí a importância das informações que a gente pega com vocês, entendeu? Você sabe que o tempo passa que é horrível. Nós ficamos um monte de coisa para falar. E aí eu vou te convidar para fazer outra entrevista na TV CDL, porque aí eu quero saber fluxo, o fundo, quero entender dentro de como é que a gente entra e faz o pedido. Tenho que te agradecer por esse tempo de você e gostaria muito que você falasse para quem está nos assistindo como é que ela chega, como essa pessoa chega na Crédito Popular. E vou até extrapolar nosso tempo. Como é que eu monto um parceiro, um grupo de pessoas e te chamo? Isso é possível? Não entendi exatamente. Eu estou numa CDL. A CDL tem lá na sua localidade, por exemplo, eu chamo a Crédito Popular para dar uma olhada e ajudar a gente? Sim. Vale? Sim. Então, inclusive os nossos profissionais, os nossos agentes de microcrédito, eles dão aulas, eles conversam, eles entendem de negócio, eles têm um perfil bastante diferenciado. São pessoas que tiveram formação acadêmica em contabilidade, etc., mesmo em nível profissionalizante. Então, esses caras podem ajudar muito. A gente fez, até como exemplificação, o PAT, Programa de Assistência ao Trabalhador aqui da Prefeitura de São Paulo. Os meus agentes davam cursos no fim de semana nos PATs. Então, para as pessoas que queriam montar negócio, por onde começa, como faz, que é o que eu falei de incentivar o meio. Achar a gente é fácil. Crédito Popular, sem o i.com.br, se der Google, se entrar no nosso site, você vai ter o botão Quero Empréstimo. Se você quiser ver os cursos que a gente faz curadoria, tem lá o link de capacitação, com todos os caminhos e links para esses parceiros. Tem histórias dos nossos clientes, tem a parte de impacto social, tem muita coisa para falar. A gente foi premiado por uma das maiores instituições que hoje o mundo é ESG, que essa é a terminologia atual, mas já foi impacto social, etc. A gente é 200% impacto social, a gente transforma a vida das pessoas. Eu comecei a falar e eu falo muito e eu acabo até desvirtuando, mas uma das nossas filosofias, e quando eu falei dos heads, dos profissionais que tem lá hoje, a gente tem no nosso site, está lá o nosso texto do nosso posicionamento. O nosso sonho é que o nosso cliente deixe de ser nosso cliente. Por quê? Eu quero que eu tenho muita recorrência, eles pegam empréstimos sequenciais com a gente, vai, paga, então pega outra e vai melhorando o negócio dele. E a gente percebe nas LSEs, nos levantamentos socioeconômicos, que o negócio dele está gerando. Ele passa a ser um gerador de caixa e ele não precisa mais da gente, toca a vida. E eu, ao mesmo tempo, você fala, que empresa de consumo pensa em que o cliente não consuma mais? Eu falei, mas eu tenho tanta demanda, é tão pouco atendido, os bancos não atendem, os governos não atendem, não fazem. Por enquanto, infelizmente, a gente ainda tem bastante espaço. Então, e a gente acredita mesmo nisso, na capacitação dessas pessoas para a gente que eles não precisem mais da gente, a não ser para os cursos, para as ajudas, etc., mas que não precisem mais do nosso dinheiro. Você vai ainda voltar aqui. Eu estou disponível. Eu acho que tem que falar mais de impacto. Eu queria falar dos fundos 1 minuto, porque é importante. Esses caras é o que viabilizam a Crédito Popular. Então, são investidores. Entenda que a nossa estrutura é que os bancos chamam de renda fixa. A gente tem um produto que chama Fundo de Investimento de Direito Creditório. Isso é um termo técnico, é um FDIC, que é como o mercado financeiro fala. E quem está por trás de nós são bancos, são family office, são famílias ricas do Brasil,
são fundos de investimento, porque a aplicação do dinheiro destes públicos no nosso FDIC é uma aplicação chamada de renda fixa. A gente garante o retorno deste dinheiro. Então, ele já sabe que neste ano, em média, ele vai ter X% de retorno, ou pode até ser cravado. Então, assim, qual é a dificuldade? É porque tem muita insegurança pelo desconhecimento desse público, de como é feita a análise de crédito, como eu acompanho este cara. Então, a cada apresentação que eu faço, eu capto dinheiro para o nosso fundo. E isso faz com que a gente consiga aumentar cada vez mais a operação. Então, eu agradeço muito também aos investidores que transformam isso numa coisa possível. Tem dinheiro do BNDES, tem dinheiro de um monte de coisa, mas a gente também fez a opção de ir para o mercado privado, até porque a velocidade é maior, a burocracia é menor, a gente consegue fazer. Não elimina os ajudas que tem de programas legais do governo. E tem um ciclo virtuoso, né? Porque quando eu empresto, diminuo o meu risco e ainda faço um impacto para quem precisa, o dinheiro vale muito mais. Cara, tem tanto programa legal, também vale citar, assim, a gente passa muito rápido. A gente teve um governo Temer. Cara, ele criou no Ministério da Indústria e Comércio, ele montou um grupo de trabalho, eles me mandam todo mês uma lista de gente que precisa do microcrédito, e a gente atende esses caras. Fazendo análise de crédito, não é todo mundo que recebe, etc., mas existem, os programas estão aí, dá para deixa eu só brincar. Você que não nos assiste, atrás da câmera está o Vitor Prats, que é o diretor do programa, e ele fica falando para assim, deu tempo. E a gente, para inveja de vocês, vai continuar conversando no café, porque o papo tá bom, e numa próxima vez a gente se encontra na TV CDL. Parra, obrigado mais uma vez. Obrigado você que nos assiste. Semana do Dinheiro 2023. Um abraço.